Aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bendito, Deus é santo, Deus é poderoso. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus lá em São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar. Obrigado, Gui. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles chamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé nesta terra? Jesus também contou uma parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam a outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu, outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava a si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam também algumas crianças a Jesus para que ele abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, o repreendiam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si. Deixe os pequeninos venham a mim, e não os impeça, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino como uma dessas crianças, de maneira nenhuma entrará nele. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre teu pai e tua mãe. Então o homem lhe disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isto, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Senhor Deus maravilhoso, essa é a tua palavra, Pai, e queremos nela meditar de maneira especial. Pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai, tocando as nossas vidas e nos ajudando a entender essas parábolas e esses ensinamentos de Jesus, Pai. Que o Senhor Jesus, Pai, nos ensine, não somente através da vida de cada um desses exemplos, mas através do aprendizado de uma vida ao lado do Mestre, Pai.
Pedimos que o Senhor nos ajude a entender cada palavra e guardá-las no nosso coração, de maneira que a tua palavra penetre, transforme, molde e também nos auxilie no nosso caráter e na nossa vida cristã. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Essa palavra de Deus, ela é muito interessante ao observarmos que, primeiramente, Jesus fala sobre a oração, né? Ao separar esse trecho e essa palavra, eu pensei em um Deus de justiça e de vida, né? Como nós falamos no início do culto, muito se fala hoje sobre a vida e sobre a vida eterna e sobre guardar a nossa vida, né? E fala-se sobre guardar a nossa vida até de forma saudável hoje, né? Muitas pessoas se preocupando bastante com a saúde, coisa que alguns às vezes não se preocupavam. Tem pessoas hoje se preocupando. Um amigo meu que trabalha, né, e tem uma empresa que auxilia na saúde das pessoas, né, com uma água saudável, ele falou que esses 2 últimos anos foram os anos de maior prosperidade para ele na empresa, porque pessoas começaram a buscar uma vida saudável, mas não é somente uma vida saudável física que a palavra de Deus nos fala, apesar que a palavra de Deus fala, o exercício físico é proveitoso, mas ele de nada vale se nós não seguirmos e termos uma vida espiritual saudável, uma vida na qual a gente guarda o nosso coração, uma vida na qual a gente tem propósito, uma vida na qual a gente olha para o amanhã, né? Mas não o amanhã terreno, mas o amanhã espiritual, e uma vida na qual a gente vive para agradar a Deus. Aqui fala de alguém temente a Deus, que fazia um pedido constante a um juiz que era iníquo, a um juiz que não temia Deus, e mesmo assim, esse juiz ouviu a sua causa. Quanto mais não Deus, né? Até tem um trecho da palavra de Deus que fala, né? Se os seus pais que são maus fazem coisas boas e dão bons presentes aos seus filhos, imagina Deus. Por que nós não cremos no poder da oração? Alguns falam que muitas vezes a oração, né, e a vida de oração se parece com alguém que tem inúmeros troféus, né, os seus troféus ali todos separados, e também inúmeros presentes, inúmeras honras, inúmeras bênçãos dentro de um armário, mas nunca procura nesse armário essas bênçãos, né? Porque se esquece, né, da palavra de Deus e da vida de oração. Nós temos um Deus que tem riquezas, bênçãos, alegrias, respostas para nos dar diariamente, mas muitas vezes nós buscamos em outros lugares. E aqui, a palavra de Deus, ela nos chama nesse primeiro momento a esse Deus que é justo, a esse Deus que tem, o finalzinho desse texto fala, digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, que Deus, Ele tem alegria em ouvir a voz dos seus filhos e responder às suas orações, de forma favorável ou não, de forma a qual nós estamos esperando ou não. Muitas vezes pessoas hoje, elas querem resposta só daquilo que elas querem ouvir, e quando elas só ouvem aquilo que elas querem ouvir, muitas vezes não estão buscando a Deus, porque Deus não responde só da forma que nós queremos ouvir, Deus responde à sua maneira, na forma a nos abençoar, e muitas vezes, para nos abençoar, precisamos passar por umas lutas e provas. Muitas vezes, para nos abençoar, Ele não vai nos dar aquilo que nós pedimos. Você é pai, mãe, né? Ou já foi filho,
e sabe que tem algumas coisas que mesmo quando nós queremos, elas não são bênçãos para nós. Elas não são bênçãos para nós. E muitas vezes nossos pais não nos deram, nós como pais não vamos dar, né, algumas coisas que nossos filhos pedem. Né? Ou porque não é hora, ou porque aquilo não vai ser legal para eles, né? Não vai ser legal, não vai ser favorável, né? Não vai trazer bênçãos para a sua vida. Então temos que saber isso também. Mas justiça Deus fará. E uma pergunta final que nós devemos já refletir dentro dessa mensagem hoje: quando Jesus voltar, achará fé na terra? Ou podemos trazer para a nossa vida: se Jesus voltasse hoje, acharia fé no nosso coração? Acharia fé? A importância desse processo, né, de encontrar fé nas nossas vidas. Deus fará justiça aos seus escolhidos, preservando os cristãos de todos os seus adversários, salvando-os particularmente da destruição total e trazendo justiça. Ele achará a fé na terra, apesar de todos os exemplos, tanto de sofrimento como de sua justiça, quando ele surgir de forma extraordinária contra os seus inimigos nesta época vindoura. Quão poucos crentes verdadeiros serão encontrados nessa terra? Quantos crentes verdadeiros, né? Nós pensamos. Não é nosso papel julgar, como nós vemos nesta próxima história, né? O fariseu que já estava julgando o publicano nas suas orações. Ó Senhor, me livre de ser como este. Talvez ele precisasse ser como aquele, para ser mais humilde. Talvez nós precisamos, às vezes, ser como algumas pessoas. Nós não podemos julgar a trajetória de ninguém, porque muitas vezes é no meio do processo, no meio do caminho, que nós encontramos um propósito de vida. Talvez algumas pessoas precisam passar por mais dificuldades que a nossa. Talvez algumas pessoas precisam ver, né, algumas coisas e experimentar de algumas coisas para perceber quantas coisas elas perderam. Tem aqueles que são discípulos, né, que não precisam ver para crer, mas tem aqueles que precisam ver para crer. Tem aqueles que precisam experimentar algumas coisas para saber o valor das coisas que eles não quiseram e deixaram para experimentar aquelas, né? Tem pessoas que precisam, às vezes, passar. Tem pessoa que você fala tudo, não fala? Ó, você não faz isso, não faz aquilo. A pessoa, não, mas eu quero fazer isso. Para passar por algumas coisas. Então nós não podemos julgar a experiência, os devaneios, os desvios, né, ou a falta de fé de alguns. Porque cada um é cada um. Deus fez cada pessoa do seu jeito. Fez cada pessoa do seu jeito. E muitas pessoas utilizam da sua vida, até da sua vida desviada, para depois falar de Jesus. Quantas pessoas? Um dos primeiros encontros que nós fizemos aqui de casais foi o Luiz Lauro, né? E ele conta a sua história de alcoolismo, a sua história, né, de uma vida promíscua e o quanto Deus trabalhou na sua vida. E tem um testemunho de vida. Quantas pessoas no meio desse processo não falaram de Jesus para ele? Mas talvez ele precisou enfrentar algumas experiências, né? O publicano, quantas pessoas já não tinham falado de fé? Mas Jesus um dia foi jantar na casa de um publicano. E Zaqueu se converteu verdadeiramente. Quantas pessoas não tinham falado de fé para Mateus? Ou falado que Mateus precisava mudar de vida? Jesus não falou que ele precisava mudar de vida. Jesus falou: vem e me segue, com amor e carinho e olhos, né? Olhou nos seus olhos e falou. Talvez há quanto tempo pessoas não conversavam com ele, faziam como esse publicano, falavam: esse aqui, esse aqui, esse aqui,
Quando pessoas verdadeiramente encontram alguém que fala de amor e fé com verdade, elas acabam seguindo. Mas o que nós aprendemos com esse trecho? Primeiro, encontrará a fé na terra um Deus de justiça e um Deus de vida? Segundo, Deus não precisa que ninguém julgue aos outros. Ele é um Deus de justiça. Ele mesmo julgará cada pessoa segundo as suas atitudes, segundo as suas crenças, segundo a sua vida. Nós não precisamos julgar ninguém e colocar mais peso na vida das pessoas. Deus trará a verdade através da sua palavra. O que nós precisamos é amar e ensinar, ajudar essas pessoas a encontrar os seus caminhos, a essas pessoas a encontrarem o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. No meio do caminhar, muitos encontram o seu propósito, muitos encontram a vida que há em Jesus. Se você está seguindo o seu caminho reto, continue nele e ajude outras a seguir também. Se você está seguindo o seu caminho e outros ainda não, ore por eles, ore por essas vidas, ajude essas vidas, utilize-se também de um meio hoje que todos têm para utilizar, mande mensagens, mande devocionais, mande um louvor, mande uma palavra. Se ela ainda não está pronta para ouvir um culto ainda, mande partes de uma mensagem, de uma palavra, Quando ela estiver pronto, ela mesma pode pedir, ou ela mesma vai falar, ou você vai poder enviar, e essa pessoa vai conseguir assistir um culto todo, sabe? Essa é a nossa vida, essa é a nossa história. Quantas pessoas eu não recebo semanalmente, pessoas que estão sendo abençoadas aí pelo devocional, o pastor Anips compartilha, e eu compartilho com diversas pessoas, e pessoas sendo abençoadas, Tem gente que me escreve, quando eu esqueço de mandar logo à noite ou de manhãzinha, já me escreve no meio da manhã: pastor, preciso do seu devocional, porque tem pessoas esperando, Tem gente que a primeira coisa que faz já lê o devocional, logo pela manhã, em diversos locais, leia e recebe uma palavra de Deus. Outra coisa que Jesus fala aqui, é que esse Deus de vida e de justiça, espera que nós vivamos uma vida, não como uma criança inocente, sem responsabilidades ou sem compromisso, mas como uma criança pura e verdadeira, como uma criança que tem prazer e dependência do Pai, como uma criança que depende de Deus, sabe? Do mesmo forma que nós devemos orar pedindo a Deus, da mesma forma que nós devemos buscar a Deus, da mesma forma que nós não devemos julgar ninguém, da mesma forma Ele espera que aqui nós sejamos como verdadeiramente quem não receber o reino dos céus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ele nos chama a viver uma vida como uma criança, sabe? Dos tais é o reino de Deus, tais são os jeitos do reino do Messias. O reino certamente pertence a eles, a essas crianças. Trata-se de um chamado como criança, e nós precisamos entender isso. Um coração puro, uma dependência de Deus, uma vida entregue aos seus pés. E aqui depois ele fala que se nós não deixarmos algumas coisas, nós não podemos ter a vida eterna. A pergunta desse jovem rico é: para esse Deus de vida, como eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou de algumas coisas que ele precisava largar. Lá em Êxodo 23 fala: não terás outros deuses diante de mim. Não interessa o seu Deus. Se o seu Deus é o dinheiro, se o dinheiro é mais importante do que servir a Deus, alguma coisa está errada. Quando eu preciso fazer alguma coisa errada com o meu dinheiro, ao invés de obedecer a Deus, estou errado. Se eu coloco o dinheiro na frente de Deus, é mais importante o que eu recebo como salário
do que a fé que eu tenho em Deus, que vai cuidar da minha vida toda, alguma coisa está errada. Se o dinheiro é mais importante do que a minha fé, alguma coisa está errada. Se eu preciso fazer alguma coisa com o meu dinheiro que é errado, ao invés de fazer o que é certo, alguma coisa está errada. Eu preciso fazer o que é certo, mesmo que não me agrade. Agrada alguém às vezes pagar juros? Mas eu tive que fazer um empréstimo e eu me comprometi em pagar aqueles juros. Se eu não pagar, eu estou fazendo coisa errada. Eu estou dentro de um país que tem impostos. Se eu não pagar os meus impostos, eu estou fazendo alguma coisa errada. Sabe? Se eu não pagar o meu condomínio e achar que eu estou certo, e não estou certo. Porque eu me comprometi com um grupo de pessoas que mora dentro daquele condomínio e cada um paga o seu condomínio. Eu estou fazendo a coisa errada. Eu posso achar que diversas coisas não têm um preço justo. Né? Hoje a gente vê que tantas pessoas reclamando de gasolina não tem um preço justo. Mas eu estou dentro de um país que eu preciso aí utilizar de combustível. Né? E tantas outras vezes o combustível também foi caro. Teve uma época que eu pastoreava em Atibaia, que eu coloquei o meu carro a gás. O combustível estava muito caro. E eu precisava ir a gás. Né? Porque eu precisava quase semanalmente, eu ia para lá 5 vezes na semana. E aquilo pesava. Né? E aí? O combustível também era caro naquela época. Também era difícil. E isso faz o quê? 12 anos atrás? Era caro. E eu precisei colocar. Hoje, quantas pessoas estão precisando colocar? Mas eu não posso burlar algumas coisas. Fazer coisas erradas. Sabe? Né? Tentar errar. Não, eu tenho que cumprir. Deus vai me abençoar. Deus abençoou aquele período que nós tínhamos condições de abastecer o carro, colocar o kit gás, usar por um período. Depois de um período eu achei que não valia, né? E assim foi a vida. Se Deus está te dando algo, Ele vai te dar condições para suprir isso, né? Dentro das suas condições. Tem gente que reclama, eu tenho que fazer isso, mas eu vou ter isso para pagar, vou ter isso para pagar. Que benção, né? Queria eu, né, ter condições de pagar 50 mil de imposto no mês. Quer dizer que eu estaria lucrando milhões, né? E tendo condições de abençoar diversas pessoas. Mas fazendo o que é certo. Eu acho que quando a gente faz o que é certo, Deus honra cada vez mais. Deus vai abençoando e abrindo cada vez mais portas, fazendo o que é correto, né? Na nossa vida. E é importante isso, sabe? Em todas as áreas, na vida espiritual também, né? Mas em todas as áreas. Isso eu falo com tranquilidade, meus amados, com tranquilidade. Na vida espiritual, eu sou dizimista desde os meus 13 anos de idade. E nunca deixei, quando eu ganhava mesada, e eu sou dizimista. E Deus foi honrando, né? Nos meus trabalhos, eu comecei a trabalhar com 17 anos, com 18 anos eu comecei a pagar imposto. E desde os meus 18 anos, eu declaro meu imposto. E pago meu imposto corretamente, né? É duro. O ano passado foi mais de R$2.000. O ano retrasado, 1.400. Esse ano mais ainda. E ainda tendo que pagar algumas parcelas no mês. Porque graças a Deus, e eu dou graças a Deus, porque Deus abriu algumas portas de algumas escolas para eu poder trabalhar. E assim eu pago mais imposto, mas tem uma outra renda. Para Deus abençoar. Às vezes a gente reclama de algumas coisas. Mas o que eu estou falando isso? Porque o dinheiro para esse aqui era um Deus na frente de Deus. Dinheiro para ele era mais importante. Sabe? Muitos dos apóstolos e discípulos, nós vimos aqui na escola dominical, uma bela escola dominical para você assistir sobre a história da igreja, e vimos um videozinho de 8 minutos, estava ali Barnabé. Como Barnabé foi morto. Barnabé, quando foi chamado para servir a Cristo mais de perto, ele tinha um terreno, ele vendeu aquele terreno e entregou tudo aos pés dos apóstolos, confiando, né? Aquilo que Deus ia suprir,
Ele tinha outras coisas? Com certeza a palavra não fala, mas com certeza ele tinha outros. Mas uma coisa que Deus colocou no coração, ele fez. Ele não estava apegado. Isso só demonstra que Barnabé, um homem cheio de temor e fé, ele não estava apegado ao dinheiro, né? E o que Jesus estava ensinando para esse jovem é que ele não podia estar apegado ao dinheiro. Você pode cumprir todos os mandamentos. Se você falha em um, o que Tiago fala, você falha em toda a lei. Você falha em todos, né? Tiago fala isso muito claramente. Se eu cumpro todo o mandamento, mas eu tropeço em um, eu estou tropeçando em toda a lei. Então eu preciso arrumar algumas coisas na minha vida. E Jesus estava falando assim, você precisa arrumar isso. O dinheiro não pode ser um Deus na sua vida. E depois que você fazer isso e acertar não é a sua vida financeira, é você acertar a sua relação com o dinheiro, vem e me segue. Vem e me segue. Ele tinha duas coisas para fazer. Para esse Deus de vida, não basta eu ser uma pessoa caridosa, uma pessoa liberal com os recursos. Eu preciso também seguir a Deus. Eu preciso também seguir a Deus. Aqui Deus está falando, você precisa utilizar do recurso da oração. Você precisa utilizar do caráter. Não adianta você ser um cristão exemplar, mas julgar as pessoas. Você também precisa ter um coração puro como de crianças. Mas você também não pode colocar deuses na minha frente. Seja ele o dinheiro, seja ele o seu trabalho, seja ele o seu carro, seja ele a sua família, seja ele a sua fama, seja ele o que você tem. Você não pode colocar na minha frente. Eu preciso estar em primeiro lugar na sua vida. E além disso, você precisa me seguir. Você precisa me seguir. Você precisa seguir a Cristo. Você precisa seguir a Deus. Você precisa seguir o Senhor. Você precisa seguir a presença desse Deus maravilhoso. Amém?